Hoje o assunto é o Protocolo Verde de Grãos do Pará. 96% da soja produzida no estado atende a critérios socioambientais. Vamos falar ao vivo com o gerente de sustentabilidade da Biov, o Bernardo Pires. Oi, Bernardo, bom dia. Bem-vindo aqui a essa nossa coluna. Todas as terças-feiras, um exemplo significativo de associações, de empresas, de modelos e exemplos que dão certo, né, nessa produção agrícola sustentável. A minha primeira questão a gente vai falar sobre esse projeto tão interessante, mas eu gostaria de saber de um posicionamento também da Biov frente ao que ocorreu, né, ao anúncio do Parlamento ali europeu com as questões ali de produção do Brasil, de não compra provenientes de áreas desmatadas, né? Como é que vocês receberam essa notícia e qual que é a avaliação, já que interfere de fato no ponto aí da soja, a produção de carnes também, como é que vocês entenderam aí esse posicionamento? Bom dia, Renata, prazer poder participar do Bem da Terra, do Terra Viva. Realmente, essa nova aprovação no Parlamento Europeu do Green Deal, que é a nova legislação europeia, ela trará grandes impactos para o comércio, principalmente de grãos, né? No nosso caso, soja, grão, farelo e óleo. Nós estamos acompanhando a evolução da aprovação dessa legislação desde o processo de consulta pública, que iniciou há 2 anos atrás, inclusive participamos de todo o processo de consulta pública. E hoje, Renata, eu diria que os principais pontos que causam preocupação é a exigência por rastreabilidade. Como você conhece bem o campo, é difícil você segregar essa soja, né, até o porto, da fazenda ao porto. Tem um custo significativo, inclusive fizemos algumas simulações com empresas associadas da Biov e gerou um custo de segregação em torno de $30 por tonelada. Então, isso provavelmente não vai ser compensado pelo mercado europeu. Basta lembrar também que o mercado europeu representa hoje 14% das exportações brasileiras, em valor monetário em torno de $8 bilhões, dos 56 bilhões que foram exportados em 2021. É um mercado significativo, leva aí metade do nosso farelo, né? Um outro ponto que preocupa também é o fornecimento das coordenadas geográficas, inclusive esbarra até na Lei Geral de Proteção de Dados dos produtores. E, por fim, nós entendemos também que uma data de corte de 1 de janeiro de 2020, né, vem aí a prejudicar principalmente fronteiras agrícolas como o Mato Piba, e não seria justo travar uma produção dessa forma sem, ao menos, ter uma contrapartida, uma compensação financeira por meio de pagamentos por serviços ambientais, por exemplo, para produtores que possuem excedente de reserva legal com aptidão agrícola. Então, dito isso, estamos acompanhando a legislação, provavelmente sendo aprovada agora, porque vai passar por mais uma aprovação, né? Eu acredito que teremos 1 ano de adaptação, então o período de o ano 2023 será 1 ano de adaptação, e nesse contratempo nós podemos, então, identificar com mais clareza quais serão as dificuldades operacionais, qual seria esse custo adicional. Estamos aí contando naturalmente com o Ministério das Relações Exteriores, com as embaixadas do Brasil na Europa, com a missão brasileira em Bruxelas, todos assim, muito empenhados em poder, de fato, minimizar os impactos em relação a essa nova legislação para produtos de soja, carne, madeira, cacau, café e palma. Exatamente, né? Quando você coloca a questão, por exemplo, desse custo, né, de $30 por tonelada, ou seja, só para atender o quesito de rastreabilidade, todas essas questões, é realmente importante ter uma contrapartida pela questão de pagamentos por serviços ambientais ou uma questão de garantia de acréscimo ali de valores nessas compras, ou seja, precisa haver ali um mecanismo, né, para que haja de fato a questão de equilíbrio, né, um mercado justo. Então, vocês continuam dialogando para tentar entender esse funcionamento, como você falou, 23 vai ser para realmente entender, acomodar o mercado, ir então adiante, mas também que o diálogo permaneça e de uma maneira coerente, né, Bernardo? Exatamente, coerente e justa, como você bem resumiu, Renata. E para fazer o link sobre a nossa entrevista de hoje,
nós temos aí 2 programas, né, que são capitaneados pela Biov, um que é um programa de desmatamento zero, que você conhece bem, que é a Moratória da Soja, e o Protocolo de Grãos do Pará, o Ministério Público Federal, que podem sim ser exemplos de passaporte para o mercado europeu. Falando exatamente desse protocolo de grãos do Pará, um protocolo verde, onde a gente tem, com dados passados aí por vocês, praticamente 96% da soja produzida no estado respeita aos critérios socioambientais. Como é que vocês chegaram aí nesse dado, nesse patamar tão importante, Bernardo? O protocolo, para quem não conhece, ele é um compromisso de critérios socioambientais para a compra e financiamento de grãos no estado do Pará, firmado entre o setor privado, entre os produtores rurais, as cooperativas cerealistas que atuam no Pará e o Ministério Público Federal. Ele já faz ele completa 8 anos agora, Renata. Nós assinamos em 2014, né, esse protocolo, e ontem nós tivemos com uma nova adesão, uma nova cooperativa, né? 40 signatários atualmente participam desse protocolo. Inclusive, nós temos um novo site, que é protocolodegrãos.com.br, onde tem acesso aí a todas as informações, inclusive aos signatários, né? E esses 40 signatários perfazem, eu até diria que atualizando aí em relação a essa nova inclusão, 97% do poder de compra de grãos no estado do Pará. Isso é fundamental, por quê? Qualquer programa de sustentabilidade que tenha restrições comerciais, né, em relação a critérios de sustentabilidade, a exemplo do CAR regular, não constar na lista do IBAMA, no trabalho escravo, não ter desmatamento identificado pelo INPE, não ter sobreposição com terras indígenas ou unidade de conservação, você precisa ter uma maioria participando para ter isonomia de competitividade. Isso foi fundamental, Renata, para a mudança da imagem do Pará. Por quê? O Pará, 15 anos atrás, tinha como imagem um estado com muita floresta, mas com alta degradação e com altos índices de desmatamento. Nós tivemos a criação da Secretaria de Municípios Verdes, na sequência, a implementação do TAC da pecuária e do protocolo de grãos. Isso mudou completamente a imagem do estado do Pará. Resta lembrar que o Pará representa quase 15% do Brasil, né? Tem 1,2 milhão de hectares dos 8,51 milhões de hectares do Brasil. É um bioma ainda muito preservado, no coração da floresta tropical da Amazônia, né? Então tem uma visibilidade gigantesca pelo mercado internacional por causa dessas condições, né, de vegetação nativa exuberante que tem o estado do Pará. Aí em 2014, quando nós assinamos o protocolo de grãos, nós tínhamos 300 mil hectares apenas de soja no estado do Pará. Hoje já passa de 1 milhão de hectares. São mais de 220 mil fazendas no geral, né, contando soja, milho, pecuária. Então, hoje, eu diria que o Pará é um exemplo de produção sustentável para todo o Brasil. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará também tem feito um belo trabalho, muito mérito do próprio Ministério Público Federal do Estado do Pará. Perfeito. Para a gente fechar aqui, qual que é a mensagem, né? Qual que é esse próximo passo e para tornar ainda o Estado mais relevante diante aí de notícias e decisões como essa que vem da Europa e mostrando a chancela do que o Brasil faz de correto, né? Qual seria essa reflexão deixada aqui para a nossa audiência, Bernardo? Eu diria que a reflexão, Renata, até fazendo um link entre os dois temas, hoje o Brasil vem sendo apontado pelo mercado europeu como um país de alto risco para a produção e para a originação de produtos agropecuários. E a Biov discorda plenamente dessa interpretação. Primeiro porque nós temos rigorosos protocolos, né? A exemplo do que eu citei, da moratória da soja, do protocolo de grãos do Pará no bioma Amazônia. No bioma Cerrado, nós temos também um monitoramento muito rigoroso, né, pelos órgãos de fiscalização do cumprimento legal. Sabemos que, com exceção do Matopiba, nos estados consolidados do Cerrado, praticamente nos últimos 8 anos, apenas 3% da expansão foi em cima do Cerrado. Na Amazônia, apenas 2% da expansão da soja desde 2008, são dados do INPE, tá? Apenas 2% foi em expansão em cima da floresta, ou seja,
Na Mata Atlântica já não há conversão, né, para grãos há 2, 3 décadas. Então, em hipótese nenhuma, o Brasil poderia ser classificado como um país de alto risco. Os produtores rurais preservam quase 250 milhões de hectares em reserva legal e APP. Eu diria que o Brasil é ao contrário, né? Além de ele ser uma grande potência agrícola, usando só 10% do seu território, para pecuária 20%, né? Mas realmente é muito pouco o uso para ser hoje a terceira potência agrícola do mundo, é uma grande potência ambiental e que realmente deveria ser considerada essas iniciativas, deveriam considerar também o cumprimento do rigoroso Código Florestal pelos produtores rurais e classificar o Brasil de forma adequada e justa. Perfeito, Bernardo. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui hoje, por participar do nosso quadro, nossa coluna de sustentabilidade, e até uma próxima oportunidade. Ótima terça-feira. Obrigado, Renato. Um abraço aí para o pessoal da redação do Terra Viva. Saudade de ver vocês presencialmente. Obrigada.